Vamos orar para a gente começar? A pastora me deu um desafio, tá? Que é conseguir levar a palavra em 20 minutos. Eu cronometrei. Pastora, 3 vezes eu só consegui em 30 minutos. Eu falei, Deus vai ter que vir com milagre. Glória a Deus. Feche seus olhos agora, amém? Pai amado e querido, nós queremos agradecer por mais um dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo, Pai, que o Senhor representa para nós, para a nossa família, para essa igreja, Pai. Ó Senhor, pelo Teu tamanho amor que nos redimiu, que nos trouxe, Senhor, a Tua maravilhosa luz. Eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa me usar, o Senhor possa falar aqui ao coração de cada um dos Seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que atrapalha a Tua palavra, toda distração, todo pensamento contrário, Pai, caia por terra, em nome de Jesus. E que o Teu nome, Pai, seja glorificado, que a Tua palavra seja alicerçada, seja plantada, Senhor, e produza os frutos para que o Senhor designou. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá dando para ouvir bem? Sim. Amém. Falando aqui, pastor, minha voz parece tão alta, né? Não precisa nem fazer esforço. Bom, deixa eu só me arrumar aqui com uma... O tema da palavra de hoje é... Por que é difícil? Por que é tão difícil? Você que gosta de escrever, pode sentar, por favor, perdão. Não, pastor não. O pastor tem que ficar de pé. Obrigado. Por que é tão difícil? Deus tocou algo bem profundo no meu coração. Quando foi cerca de 13h30 da tarde, eu comecei a parar um pouco mais para ter um momento com Deus. E eu entrei num momento de quebrantamento, de derramar perante Deus ali. E eu queria que você se atentasse bastante a essa palavra. Não é porque eu estou pregando, mas eu senti algo especial de Deus, e eu creio que Deus tem para falar algo com nós, amém? Você da live também, queria muito que você prestasse atenção, porque Deus pode mudar a tua história hoje. Bom, habilidades. Nós vamos começar falando sobre habilidades. As pessoas hoje em dia, sempre tiveram certas habilidades diferentes em áreas diferentes. Exemplos: pessoas que têm habilidade no esporte, né? Essa habilidade eu vou dar um nome para ela. Ela se chama talento. Exemplo: Maradona, o Pelé, pessoas que já morreram. Vamos vir para os dias atuais, o Neymar, que a gente conhece. Você consegue olhar e você consegue ver nesses jogadores assim, ele é diferente dos outros. O toque na bola é diferente, o jeito que ele se posiciona é diferente. Você consegue observar que há um talento especial, algo característico daquela pessoa. Aí vamos levar um pouco mais adiante. Na música também a gente encontra pessoas talentosas. A gente encontra alguns louvores que eu gosto: Ana Paula Valadão, a gente encontra aquele Isaías Saad. A gente vê pessoas que se dedicam bastante, pessoas diferenciadas. Uma coisa eu quero que você se atenta bastante: essa questão de talento. Talento, você vai ter algo como uma característica especial de Deus na vida do fulano. Só que tem uma coisa que é diferente. Eu posso chegar ao nível de perfeição quando eu me esforço, quando eu me dedico para algo na minha vida, né? Mas isso ainda não se compara com o talentoso. No futebol fica nítido, né, pastor? Eu falo de futebol porque o futebol, muitas vezes, você olha, muitos jogadores que se aplicam, jogam bem, mas não chega perto do talentoso. Dá para distinguir, tá? O fato é, as pessoas que possuem talento para determinada área,
não quer dizer que elas vão ter sucesso naquilo. Você vai falar, como assim? Não vai ter sucesso, mas ela é talentosa. Como que o Neymar não vai ter sucesso? Aí eu estava parando na palavra, eu estava prestando atenção em uma situação. Acho que, se eu não me engano, o último censo que a gente teve aqui no Brasil, a nossa população está aproximadamente 270 milhões. Me fala um jogador de futebol, por exemplo. Eu lembro do Neymar. Tem alguns outros que você fala, é talento nato. Mas diante de 270 milhões de habitantes, aqui no Brasil, representa o quê? Nada. Aí me leva a acender um alerta. Quantas pessoas talentosas não estão lá por algum motivo? E é isso que a gente vai falar um pouco agora. Essas pessoas que não estão num campo de futebol, não estão na música, talento também nos negócios. Tem muitas vezes a gente vê, né, na televisão o Silvio Santos, é uma inspiração como empreendedor, né? Uma pessoa que conhece muito de negócios. Você vê aqueles Justus, também é um homem de negócios, conhece muito bem. Mas você vê, comparado com a nossa população, não é nada. E onde estão as pessoas talentosas? Eu sei que existe. Eu sei que não é só meia dúzia. Não é só o que a mídia coloca, aquelas pessoas que são até diferenciadas. Fora talento, elas saíram da zona do conforto para chegar onde elas estão. Essa é a explanada que eu queria te dar antes de entrar na palavra, tá? Então vou falar um pouquinho mais. A história, ela tem provado isso, tá? Que muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas com talento não estão se dando bem na vida. Elas não estão se dando bem enquanto outras pessoas completamente limitadas, elas têm conquistado algo através de uma característica, que é o quê? São pessoas esforçadas, são pessoas dedicadas. Eu não é puxando sardinha, tá, para o nosso pastor, mas sempre eu falo, eu acho ele um homem muito, muito dedicado, né, com as coisas no geral, a obra de Deus, pintura, é isso, é aquilo, faz tudo, né? Oi? Ele faz tudo. E aí eu vou entrar num tema com você. Essas pessoas esforçadas e dedicadas, elas têm se dado melhor do que as pessoas com talento. E aí eu vou fazer uma interrogação aqui, né? Como assim? Eu não estou entrando no nível, às vezes, por exemplo, que a gente conversou, um Silvio Santos, uma pessoa que saiu da sua zona de conforto, mas eu estou falando daquela parcela da nossa sociedade, da nossa igreja, às vezes, pessoas que a gente identifica com um talento sensacional, uma pessoa incrível. Ela abre a boca e a gente fala, nossa, tem que, tá, pastor, precisam lapidar de Deus. Se a pessoa permitir que Deus lapide a vida dela, essa pessoa vai fluir com Deus. Isso é algo maravilhoso para quê? Para a igreja cresce, as pessoas que estão ao redor. Então, algo que Deus tocou muito no meu coração, o que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? O que você e eu temos feito? A gente tem escondido, tem menosprezado? Eu não vou falar propriamente sobre talento. Ou você tem uma oportunidade do quê? De ser uma pessoa esforçada, de ser uma pessoa dedicada para o que você faz na tua vida. A verdade é que a perseverança, a dedicação, o esforço, eles contribuem muito mais para o sucesso. Isso a gente não tem como negar. Isso aí vai contribuir muito mais. E aí eu quero falar um pouquinho agora de um personagem da Bíblia, sobre Jacó. Jacó, ele serviu ao seu sogro Jetro por 7 anos. Ele tinha um objetivo. Qual que era o objetivo de Jacó? Casar-se com Raquel. Por quê? Porque ele amava Raquel.
Na história que a gente lê na Bíblia, o que acontece? Ele começa a trabalhar para Raquel, só que ele passa 7 anos de muito esforço, de muita dedicação. Eu olho para a vida desse homem e eu imagino assim, imagina você, 7 anos, você acordando cedo todo dia, você pegando uma ferramenta, às vezes para tratar da lavoura, ou cuidar dos animais, cuidar do rebanho, cuidar das coisas no geral, né? De Jacó. Ah, é verdade, perdão. Tá bom. Verdade, o pastor me corrigiu. Labão, não Jetro, tá? Confundi os personagens. Bom, então Labão, a gente vê que Jacó, ele tinha um objetivo, ele tinha algo ali, como objetivo, era o amor de Raquel. Só que ele trabalha 7 anos, e depois de 7 anos, o que acontece? Perdão, falei isso de novo. O pastor falou, ele deu a feinha. Ele deu a outra. Mas o porquê que ele deu a outra? Sabe o que foi? Ele deu a outra porque, segundo o costume, Labão falou, o costume da nossa família não é ser casada a mais nova. A mais velha tem que ser casada primeiro, para depois ir a mais nova. Não tem a ver com a palavra, mas se você vê, tudo que Jacó fez, Jacó enrolou muito. Ele foi enrolado. Atenção para nós, quanto mais você enrolar, mais rolo vai vir para a tua vida. É uma lição espiritual, não é nesse tema que a gente vai entrar. Só que aí eu vou entrar numa situação aqui bem delicada. Ele trabalhou 7 anos, e aí quando ele chega no dia, imagina como deve ser difícil você se dedicar, você lutar, você acordar cedo, você lembrar que você tomou chuva, você tomou sol, você teve dia triste, você teve 7 anos da vida que você perdeu. Aí você vai falar, Léo, o que tem a ver com a minha vida? O quanto você está se esforçando por algo, o quanto você está lutando, o quanto você está trabalhando. Sabe um objetivo que você mirou, quando chega no dia, não é o objetivo, é uma outra coisa? Bom, se apega aqui a essa palavra. A gente vê que no texto da Bíblia, daqui a pouco a gente vai ler, esses anos, ele fala que pareceram poucos, tá? Como se fossem poucos dias, porque ele amava muito Raquel. Ele amava muito Raquel. Então, para ele passar 7 anos, não foi... Ele não viu aquele peso, tá? Ele não viu por que foi difícil, como é o tema da palavra. Ele viu para o que motivava o coração dele. E aí, a gente vai entrar aqui numa situação. Nós, cristãos, aquele que já entregou a sua vida para Jesus, nós temos uma vantagem do mundo. Qual vantagem que você tem do mundo? Sabe qual que é? Você tem uma vida de paz que o mundo não tem. Muitos querem a paz que você tem. Você tem alegria, você tem felicidade, você tem tranquilidade, você tem uma abundância na tua vida, algo que o mundo não tem. Bom, nós não estamos falando aqui de uma coisa, vou deixar bem claro, não é de riquezas e não é de ausência de problemas. Não é isso. Eu estou falando que você tem uma alegria, você tem uma paz, você tem felicidade, você tem tranquilidade, você tem uma vida abundante, mas é algo que vem de Deus. É algo que muitas vezes o mundo, ele olha e fala, mas como assim? Eu sei o que ela está passando, eu sei o que ele está passando. Olha a luta que ele tem no casamento, como consegue estar feliz? Não dá. E eu quero nessa noite te apresentar esse Deus.
Glória a Deus. Eu quero te apresentar um Deus que vai te trazer uma felicidade aonde para muitos não existe. Porque o que o meu coração e o teu coração tem que ter é o foco sempre em Deus. As coisas terrenas, né? Eu costumo muito ilustrar, né? Tem o crente galinha e o crente águia. O crente galinha, ele olha as coisas terrenas. Ele só vê as coisas aqui, ó, na tua frente. O crente águia, lá de cima, ele consegue ver um labirinto, onde que é a saída, qual é o problema. Aí eu te faço, qual é a tua visão? É uma visão micro ou uma visão macro? O que você quer que Deus faça da sua vida? Que você enxergue as coisas como Ele enxerga, ou você quer enxergar as coisas de uma forma humana? Amém? Por que eu estou falando isso? Muitos esquecem qual que é a tua importância aqui na terra. Para que você foi constituído? Para que eu fui constituído? Como ser eterno. Lá na criação no Éden, existia morte ali? Não existia, né? Você concorda que ali você foi criado como um ser eterno? Só que o pecado, ele quebrou esse ser eterno, e a partir daí nós temos muitas dores e sofrimento. Só que você continua sendo um ser eterno. Só que às vezes eu e você, nós esquecemos que nós somos eternos, e a gente dá mais valor para quê? O pastor prega bastante para coisas do mundo. Eu fico, não sei se vocês também são assim, mas muitas vezes eu fico com uma loucura na minha cabeça. Eu falo, se hoje fosse a vinda de Jesus, acabasse hoje tudo, você vai olhar para os seus negócios, vai ter importância? Você vai olhar para os seus problemas, vai ter importância? Não é muito mais fácil eu querer viver uma vida aqui em cima com Deus, para quando Ele vir, eu já saber qual que é o meu objetivo, saber onde que eu moro, saber qual que é a minha finalidade? É muito melhor. Amém? Bom, aí eu vou fazer algumas perguntas. Nós estamos falando de ter certeza em meio a tudo que a gente vive, né? O que a gente enfrenta, a gente sabe o Deus que a gente confia, né? A gente sabe da proteção que Deus tem dado para nós. Ele nos ama, Ele tem nos dirigido, Ele tem conduzido as nossas vidas em segurança. E aí eu te faço uma pergunta: por que então muitos cristãos têm uma vida mal sucedida e infeliz? Segunda, por que, com essa tremenda vantagem que eu te falei, você é filho, a partir do momento que você é filho, você tem vários talentos de Deus à sua disposição. Mesmo assim, com tanta vantagem que você possui, por que você não consegue viver uma vida bem-sucedida? Eu vou fazer aí uma aspas nessa aqui, né? Por que você não consegue ser bem-sucedido? Olha só, vamos voltar lá para o talento. Você muitas vezes tem talento, você é uma pessoa diferenciada, só que você não se esforça nada. O que vai... Não tem sentido. Agora, se você persevera, se você se dedica, se você se esforça, muda esse conceito. Você entra em outro patamar. Por que nós achamos tão difícil a vida cristã? Nós vamos falar sobre 3 tópicos. Por que é tão difícil? E eu peço agora que você se atente bastante nesses 3 tópicos. Você acha que Deus exige demais de você? Você acha que é muito penoso Deus, a caminhada, as coisas com Deus? Olha só o que a palavra nos diz em 1 João 5,3.
A palavra diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Minha esposa que me corrige bastante com as palavras. Bom, os mandamentos de Deus a gente acabou de ver que não são penosos. Muitos acham que na Bíblia Deus exige demais, Deus coloca muita pressão em cima de algo. E aí eu vou fazer um paralelo com uma palavra em Gênesis 29:20, tá? Não precisa abrir, ver aqui em cima para ir mais rápido, tá? Porque não se esqueça, a pastora só me deu 20 minutos. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Voltamos àquele texto. Pareceu muito pouco 7 anos. Quem sabe, para ele foi 7 dias, porque ele amava. Eu acho que é aqui que está o segredo do que eu quero falar nessa noite. Falei, para chegar em amor. Aonde você coloca amor, as coisas vão fluir na sua vida. Sem amor, não, as coisas não vão andar. Olha o exemplo de Jacó. Ele trabalhou 7 anos sem pensar no problema. Aí eu faço uma pergunta para você. O seu filho às vezes te dá dor de cabeça. Luta por ele, por amor. Ministerialmente a gente precisa, ter amor à obra de Deus. A gente precisa muitas vezes pagar o preço. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Nem sempre é da forma que a gente pensa que é certo. Você tem que muitas vezes deixar o seu eu, deixar a sua vontade e fazer o quê? A vontade de Deus. Voltando, a gente vai fazer um paralelo. Quando eu vejo essa palavra em 1 João 5:9, porque este é o amor de Deus, que guardaremos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, me leva a refletir numa pergunta: você tem amado mais a Deus ou ao pecado? Sabe por que as coisas são penosas e difíceis? Sabe por que você muitas vezes não sente vontade para vir na casa de Deus? Não fazer o que é a lei de Deus. Você sabe que é o certo, mas você fica naquele conflito que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer eu faço, logo já não sou mais eu que estou vivendo, mas muitas vezes o pecado que está habitando dentro de mim. Logo, eu vou te fazer uma pergunta: você ama mais a Deus ou você tem amado mais os prazeres do mundo? Vamos ser bem sinceros. O pecado é ruim? O pecado é ruim, pastor? Não. Se o pastor falou, senão a gente não seria tentado. O pecado é algo bom. O pecado é algo que a nossa carne quer. A nossa carne cobiça por isso. Lá atrás, quando a gente foi a gente saiu do trilho, quando Adão e Eva pecou, a partir dali você começa a ter esses desejos, tudo contra a palavra de Deus. Mas Deus não quer isso de nós. Deus, ele fala pra gente: eu posso te dar uma vida muito melhor do que você está tendo. Você pensa que você conseguir um trabalho de forma errada é bom? Eu posso fazer você usufruir, ter a riqueza maior desse mundo. Eu posso te dar riquezas, eu posso te dar paz em meio à riqueza. Hoje no meio corporativo, uma coisa às vezes que eu me deparo muito, pessoas que têm muito, mas falta muita paz. A pessoa não tem vida, viu, pastor? A pessoa vive para trabalhar, não cuida da família, não vê nada, faz tudo errado, suborna, não paga imposto.
peraí, que vida que é essa? E aí muitas vezes eu e você cristão fala, eu quero chegar lá. Eu não quero não. As coisas terrenas, como a gente está falando, não pertencem a nós. Eu penso assim, se for para Deus me dar algo, que eu seja diferente. Ah, é a minha empresa? Então é as minhas regras. Quais são as minhas regras? Senhor, me ajuda a implantar o teu reino em tudo que eu fizer. Você tem uma empresa, ou você sonha em ter uma empresa? Seja diferente. Nós não somos embaixadores de Cristo nessa terra? Aonde você colocar a mão tem que ser diferente. Deixa eu avançar. Abre a palavra em João 14, 21, por favor. João 14, 21, a palavra diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Posso ouvir glória a Deus? Você ama o Pai? Na verdade, a gente tem achado penoso, dificultoso servir a Deus. Aqui acho que é a base, porque a gente não tem amado a Deus. E aqui eu quero também só fazer um pequeno paralelo. Quantos aqui sentem dificuldade? Você que está na live também, eu ia pedir que você prestasse muita atenção. A pessoa chega para você e fala, com Deus é assim. O mandamento é, não matarás, não adulterarás, não fará mau testemunho, não pode cobiçar, você não pode. Então tem uma cartilha gigantesca ali para você na tua frente. Se eu não me engano é 319 mandamentos que existe, tá? É isso, pastor? Você não lembra? É 300 e alguma coisa. E aí, esses mandamentos, muitas vezes, é algo que sim, pela lei é difícil. Nós não conseguimos viver dessa forma. Por isso que veio Jesus. E aí, novamente, eu vou falar sobre amor. Jesus veio para quê? Com amor, conseguir quebrar toda essa lei, não descumprir, tá? Ele não veio para desfazer uma vírgula, mas ele veio para mostrar uma coisa. Filho, é penoso, não é? Alguém chegar para você e falar, não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer isso. Agora pensa em outro lado, se eu chegar assim pela mão e falar, filho, vem aqui, não importa como você está, eu vou te dar uma experiência viva comigo, eu vou te dar uma experiência marcante com o meu espírito, e a partir dali você começa uma caminhada com Deus, você começa a entender quem é Deus, quem é você, o amor do Pai por você. Você começa a caminhar junto, você começa a ver aquele amor te envolvendo, você começa a sentir aquela alegria, porque perto do Pai algo vai nos contagiar, a presença dele vai começar a mudar a tua história. Só que pensa numa situação, você hoje, a situação que você se encontra é justamente os mandamentos. Você olha assim, 613? Eita Deus, é mais do que eu pensei, 613. E você olha os mandamentos e você fala, nossa, sabe, você vem para a igreja. Só que quando você está aqui dentro, ou você está aí na live, você fala, eu não consigo servir ainda esse Deus, porque você está achando que é pesado, é porque você está entrando pela porta errada. Sabe qual que é o nome dessa porta? E nós muitas vezes somos culpados, é a porta da religião. Deus não gosta da religiosidade. É engraçado, Deus se apresentou para mim com amor, Deus se apresentou para você com amor,
Mas por que muitas vezes a gente apresenta para as pessoas como um Deus penoso, como um Deus que exige regras, como um Deus que exige um certo nível da pessoa para ela ter acesso com Deus? De graça eu recebi esse amor, e de graça eu vou dar esse amor. Esse amor tocou o meu coração sem eu dar nada em troca para Deus. Você pode estar aí se questionando, mas que amor que é isso que ele está falando? Você tem que viver. E a minha oração hoje era que haja um despertar na nossa igreja, que as pessoas sintam esse amor lá dentro, sabe, que dá vontade de chorar, dá vontade de abandonar tudo. Agora é o meu momento com o Pai, é o meu momento de fechar as portas do meu quarto, e é eu e Deus. As aflições foram muitas no dia, mas agora é o meu sossego. Eu vou ouvir a voz do meu papai. Eu vou voltar ao Éden, que na viração do dia o Pai, ele visitava Adão e Eva, ele falava com os dois face a face. É o teu momento, é o teu relacionamento com Deus. Aí eu estou te falando uma coisa: existe esse relacionamento hoje? Glória a Deus. Agora, vamos voltar para a palavra, aqui onde a gente bateu, nessa parte de mandamentos. Não apresente um Deus penoso, apresente um Deus de amor, que é a porta certa que nós devemos entrar. E quando a gente conhecer a Deus, Deus vai mostrar, sabe o que? Olha que sabedoria maravilhosa. Em vez de mostrar que fumar, por exemplo, vai fazer mal, é pecado, ou se propriamente você falar, fumar é pecado, beber é pecado, fazer sexo antes do casamento é pecado, fazer isso é pecado, você vai começar a dar aquelas diretrizes. Deus vai pegar o amor dele e vai te colocar numa posição que você vai enxergar que ninguém vai te falar nada. Nossa, o cigarro faz mal para mim. Quantas pessoas estão morrendo? Nossa, Deus deu o filho dele por mim. Pode... eu posso, mas eu não quero. Amém. Amém, isso mesmo. Mas assim, a gente vê, né? Quantas pessoas, muitas vezes, precisa desse amor para entender quem é Deus. E não é o pastor, não sou eu. Quem que é que pode falar desse jeito? Deus. Eu tive o meu momento com Deus. Foi maravilhoso. Alguns que conhecem um pouquinho a minha história, às vezes da minha família também, o pessoal fala, nossa, o Léo foi um dos primeiros que eu conheci, que em um dia ele foi para a igreja, no mesmo dia ele voltou jogando cigarro, não usou mais droga nenhuma, não bebeu mais, terminei com a namorada no mesmo dia, tá? Falei que eu não queria mais, porque eu conheci um amor maravilhoso. Ninguém foi capaz de me dar esse amor. Depois desse dia em diante, foi o que? Conhecer mais, se aprofundar mais com Deus. Mas voltar atrás, não dá. Não dá. Como a palavra fala, né? O cão que volta ao seu vômito. Não tem como. Peraí, se eu for querer... Hoje eu sou casado, né? Uma pessoa solteira, quer cair no mundo para gandaiar, quer fazer alguma coisa. Não tem sentido. Eu experimentei o amor verdadeiro. Eu fui marcado. Deus falou comigo. Deus me usou. Deus usou a palavra dele. Deus mostrou para mim que ele cura, que ele restaura, que ele transforma. Como que eu posso voltar atrás? É esse nível de amor que eu quero que você entenda. E aí, ó, a falta de conhecimento, a falta de amor, a falta de intimidade com Deus é que tem ocasionado esse tema. Nós temos achado que é difícil. Não é difícil. O que está sendo difícil, abre os seus olhos, é a tua falta de relacionamento, é o teu compromisso, a tua intimidade com Deus. A tua vida é medíocre, desculpa a palavra, mas foi o que Deus colocou no meu coração, porque você está sendo medíocre com Deus. Isso pesa comigo também, tá? Eu falo muito com a minha esposa, a gente tem que se aplicar mais à oração, a gente tem que ter mais momentos com Deus, precisamos nos aprofundar mais, porque há um nível que Deus quer se revelar.
Quantos vê na palavra Deus falando, em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos, vocês farão coisas maiores do que eu faço, do que eu fiz? E por que não acontece como o pastor fala, com assim, facilidade no nosso meio? Eu só tenho uma resposta para falar. É o quê? A nossa falta de intimidade. Não é porque Deus não quer fazer. Nós vivemos atos na terra. Os discípulos iniciais já se foram, deixaram o legado, falou, pastor Joel, segue, Léo, segue, Karina, segue, Mirley, segue a caminhada. Só que assim, nós precisamos despertar, nós precisamos entrar numa atmosfera com Deus diferente. Amém? Segundo motivo, são 3, tá? Já vou acabar rápido. Pastora, como que eu estou de tempo? Já extrapolou? Eita Deus. Segundo motivo, perder de vista o objetivo, a recompensa. Olha o que a palavra diz, eu vou ser bem breve, em 1 Pedro 1, de 8 a 9. Pode acompanhar aqui em cima que vai ser mais rápido, tá? A quem não havendo visto, a mais. Nós estamos falando de Jesus. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, ou seja, indescritível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui é o destino. O que a gente está falando? A gente não pode perder o objetivo. A gente não pode perder o norte, a direção, aonde você quer ir. Quando você olha lá Jacó e Raquel, Jacó não perdeu o objetivo. Ele olhou, ele sabia o que ele tinha que fazer. Eu e você, observa, eu chamo isso de carroça do diabo. Quando você tem algo grande na tua vida, por exemplo, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer isso aqui, meu objetivo é chegar ali. Só que quando eu chegar aqui no meio, aparece uma proposta melhor para mim ir para lá. Eu venho para cá. Aí eu te falo, você está sendo guiado por Deus ou pelas circunstâncias? Você tem que saber qual que é o teu objetivo. Meu objetivo não é chegar aqui? Meu objetivo não é chegar aqui? Eu tenho que chegar aqui. A Marjorie está falando para mim ficar para cá. Meu objetivo não é chegar ali, seria exatamente aonde eu tenho que ir. Eu não tenho que ir para a direita nem para a esquerda. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu sei que Deus colocou algumas coisas no seu coração. Com seu filho, com a sua família, nos seus relacionamentos. O nosso objetivo, pastor, não toma meu microfone. Nosso objetivo não é cumprir mandamentos. Como assim, Léo? Mas peraí, não é cumprir mandamentos? Não. É se aproximar de Deus. É se aproximar e entrar nesse nível que a gente acabou de falar. Quando eu me aproximo de Deus, eu volto para o mandamento. Porque eu estou começando pelo lado errado. Se eu começo no mandamento e deixo essa parte aqui, a comunhão, é muito pesado. Agora, conhece bem a Deus e Deus te apresenta os mandamentos para que você tenha paz. Depois, com o tempo, você lê aquele que tem paz, aquele que quer a bênção de Deus, Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Deus propõe ali, só que você tem que estar cheio do Espírito, para você o quê? Ler e entender que Deus quer o melhor para a tua vida. Deus não quer maldição para a tua vida. Terceiro e último, para a gente acabar, amnésia, ou seja, se esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Olha só o que diz a palavra em Lamentações 3, de 21 a 24. Desculpa, 3, 21 só, tá? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí eu te falo, o que Deus fez na tua vida? O pastor, ele prega, ele dá muito esse testemunho de um caso de uma irmã que teve câncer. E Deus curou. E a irmã reclamou da máquina de lavar.
Mas olha só, é sutil. O pastor deu esse exemplo, que foi o que ele viveu. Na Bíblia, a gente tem a história de Moisés, o povo murmurando. Só que, mas peraí, foram todos os milagres, abriu o mar, conduziu, deu maná, a sandália cresceu junto com as crianças, tantos milagres, e na hora da dificuldade, a gente esquece. Aí eu te falo, na sua vida, Deus te deu um emprego que você queria? Você estava aflita? Deus nos deu algo maravilhoso? Você não podia ter filho? Deus não te deu algo maravilhoso? Você queria situações na vida que você quer entrar na faculdade, você não tem possibilidade. Você achou alguém que banque? Você passou numa universidade pública. Algo maravilhoso Deus fez na sua vida. E agora você vai chorar porque está difícil. Porque está complicado. Porque acordar cedo é difícil, dói muito. Ah não, eu acordo 4 horas da manhã. Irmão, Deus te deu uma faculdade. Eu estou com uma situação na família, não tem nada a ver assim, mas uma prima minha passou para medicina. 11 mil reais o valor da mensalidade. 11 mil. E ela passou na pública, não é pública ou particular? ProUni. O meu ponto está falando aqui, ó. 100% ProUni. Não aconteceu, tá? Mas muitas pessoas, ai, estou acordando cedo. Ai, que vida desgastante. Ai, eu acho que não era essa vida de médico, não. Mas pera, a vida de médico é pauleira. Não dorme direito. Saiba o que você está pedindo, então. Lembra desse versículo de Lamentações 3. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra do que Deus fez de milagre na tua vida. Pega isso com força. Pega isso com firmeza agora. E fala, minha história vai ser diferente. Deus quer te ver para cima. Deus quer te ver como cabeça. Como a gente fala muitas vezes, um jargão no nosso meio. Deus não quer te ver como cauda. Só que você não está sabendo lidar com a situação. Você tem achado penoso. Você tem achado difícil a caminhada. Ela não é difícil. Você está tornando ela difícil. Ouça, atento à voz de Deus. Glória a Deus. Para a gente finalizar, você já recebeu muitas bênçãos. Eu vou pedir que você feche seus olhos agora. Pode abaixar a sua cabeça. Você já recebeu muitas bênçãos desse poderoso Deus. Ele te motiva a cada dia a servir, cada dia mais com alegria. E Ele te chama para você ser grato por Ele todos os dias. O que fez aquele povo no deserto perecer, morrer, aquela geração inteira, foi eles ficarem murmurando. Eles não olharam para o tamanho do Deus dele, mas eles olharam para a dificuldade. Como o tema da palavra hoje, eles olharam por que foi difícil, por que é tão difícil. E eu quero te falar nessa noite, Deus te constituiu para você ser um gerenciador de problemas. Deus olhou na tua vida e Ele viu que Ele pode extrair algo. Não reclame dos problemas que têm ocorrido. Não reclame das dificuldades que tem pintado na sua vida. Hoje, Deus está fazendo e permitindo que isso aconteça, porque amanhã você vai ser usado, você vai ser usada poderosamente, você vai ser envolvida com esse amor, nada vai ser dificultoso, você vai ter da fonte todo o suprimento que você precisa. Quando você pensar que está difícil, quando você pensar que os seus braços não aguentam mais, Ele vai te conduzir. A obra é dele, a obra não é sua. Só enxerga, eu te peço, em nome de Jesus, enxerga com os olhos espirituais. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai,
Quebra, Senhor, do nosso meio todo pensamento contrário, Pai. Senhor, tudo aquilo, Pai, que os seus filhos têm colocado como limitação em suas mentes, todo sofisma, todo pensamento contrário à adoração e à palavra do Senhor, traz a essência, Pai, traz a essência, que os seus filhos, Pai, renovem, reingressem novamente aquele primeiro amor. Mantenha seus olhos fechados, nós vamos só adorar a Deus. Eu quero, nesse momento, falar com você que não conhece Jesus. Eu quero, nesse momento, colocar diante aqui da presença de Deus. Você ouviu de um Deus maravilhoso, você entendeu que você não pode ter essa visão tão míope, você não pode olhar os problemas, você não pode achar que tudo está tão penoso. Você acha que Deus exige demais, você tem perdido a vista, o objetivo, a recompensa, a amnésia tem passado pela sua cabeça, mas o Senhor te restaura nessa noite. O Senhor te restaura, o Senhor restaura os seus pensamentos, o Senhor te faz voltar lá no Éden, aonde esse elo não tinha sido rompido. Traz à memória aquilo que te dá esperança, traz a gratidão agora ao teu coração. A bondade de Deus nunca apartou da tua vida e da tua família.